Oi, gente. Abraço para cada um de vocês, meus seguidores. Saber que vocês me acompanham é uma grande felicidade. O interesse aqui não é fama. O interesse aqui é conscientizar as pessoas daquilo que eu já sei que não é bom, né? E também falando o que é bom para que as pessoas conheçam, né? E gostaria também de vocês tivesse participação comigo aqui, né? Mas enquanto não aparece, vamos seguindo conforme, né, vai saindo. Porque também tem outra, hein? Eu pego o celular aqui e vou falando e não corrijo também não, viu? É o primeiro que sai, ele vai assim mesmo. Mas o meu objetivo sabe, é agradar o coração das pessoas, tocar os corações das pessoas, falando daquilo que há necessidade no momento, né? Hoje nós vamos falar, assim, daqueles perseguidores do Evangelho, né? Vamos falar de Saulo e de Paulo. Saulo era um soldado romano e que promovia uma matança em sua cidade, cidades vizinhas e toda aquela região, né? Eles ateava fogo em casas, colocava em presídios as pessoas, as que mais tinham fé em Cristo, né? Era perseguidor das boas pessoas, dos evangélicos, dos evangelistas, né? Saulo, ele era perseguidor muito mau. Ele era um homem, assim, titulado de bravo, era jovem, perseguidor. Ele era um judeu e ele não seguia Jesus. Não, né? Não aceitou, acatou aqueles ensinamentos, né, de Deus. Ele morava na cidade de Tarso e era um dos professores, sabe, até muito famoso, muito sabido, muito inteligente, mas seguia Jesus e era mau. Ainda jovem, Saulo assistiu ao apedrejamento de Estevão, que foi o primeiro mártir cristão. E ele tornou um perseguidor ativo da igreja. Está em Atos capítulo 3, versículo de 1 a 2. Um dia, enquanto ele ia a caminho da cidade de Damasco para prender cristãos, uma luz brilhou e o colocou cego. E Saulo ouviu uma voz perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era a voz de Jesus. Está escrito em Atos, capítulo 9, versículo de 4 a 6. A voz chamou a atenção dele e depois completou: me espere em Damasco. Jesus, então, enviou Ananias para falar com Paulo. Ananias orou com imposição de mãos sobre Saulo, para falar com Saulo, com imposição de mãos sobre Saulo. E ele surpreendeu porque começou a enxergar, ele sentiu-se tocado profundamente com a voz de Deus e converteu ao cristianismo. Saulo recuperou sua visão e foi batizado. Está escrito em Atos, capítulo 9, versículos 17 a 19. E Saulo se tornou um homem diferente, mas o povo tinha medo dele, porque tinha fama, né, de mal. Só Barnabé que ficou do lado dele e o convenceu a pregar o evangelho a si mesmo.
o povo que Saulo Barnabé também começou a falar com o povo que Saulo era uma nova criatura agora, que ele não era mais perseguidor, né? E o chamou de Paulo. E Paulo voltou para a cidade de Tarso. Depois Deus usou como exemplo. E foi aí que Paulo se tornou um teólogo e escreveu as 13 cartas, Romanos até Filemão, que são dirigidas às congregações e às congregações atuais também. Ele ensina e explica sobre a salvação em Deus e a seguir Jesus como exemplo de vida na obediência ao Pai. Saulo foi usado por Deus para encorajar e ensinar todos a lerem a Bíblia e a pregar o Evangelho. Barnabé o chamou a levar a mensagem mais adiante e foram para Antioquia. E fizeram longas viagens missionárias a Chipre, a Perge, Persídia, Icônio, Derbe. E agora os perseguidores apedrejaram Paulo, mas ele sobreviveu. Paulo e Barnabé se separaram, ele juntou com Silas e Timóteo e continuou a pregar o Evangelho, né? Ele estava em Troade, né? Paulo recebeu uma visão para ir à região da Macedônia. Está lá em Atos capítulo 16, de versículo 9 a 10. E lá eles foram presos e foram libertos por um anjo. Assim o carcereiro converteu e eles seguiram para Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto, onde evangelizou junto com Priscila e Áquila. Foi preso pelos judeus, mas o governador o libertou. E foi uma grande luta dele agora a favor do evangelho, né, que já era um cristão. Muitos se converteram e convertem pelas pregações das cartas de Paulo. Na volta, o navio em que ele estava, né, ele naufragou e eles ficaram na ilha de Malta. Foi morto pelos romanos, mas deixou um grande legado e ganhou a coroa da vida eterna com Deus. São palavras dele: combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Agora me resta, está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, dará a todos que amam a sua vinda. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Então, Paulo é um exemplo de cristão, né? Um exemplo de perseguidor do Evangelho que converte e se torna um verdadeiro cristão e continua na luta, mas a luta é para a pregação do Evangelho a todas as criaturas. Então, gente, fique com Deus, Deus nos abençoe a todos nós, né? E a paz do Senhor para todos.